Sejam bem-vindos a mais um programa Papo Coach. Esse programa tem o objetivo de levar para vocês mais informação de diversas áreas, possibilitando que você tenha um aprendizado em áreas importantes da sua vida, de conhecimento pessoal, para você ter um melhoramento no seu comportamento humano, trazendo mais realizações do lado profissional, particular, pessoal, de família, enfim, trazendo mais qualidade de vida para vocês. Esse é a pegada do Papo Coach. E para a gente tratar do assunto hoje, que envolve a procrastinação, que é um dilema gigante, porque muita gente começa e não termina as coisas, ou não faz no tempo hábil, ou não consegue dar prosseguimento a várias coisas. E tem sempre desculpa por que isso não acontece, né? Tem sempre alguém para culpar, para tirar a culpa da gente, né? Que é muito mais simples. Você falar assim, ah não, eu não faço isso por causa de uma pessoa, ou por causa de alguma coisa. Porque aí você está tirando a responsabilidade de você. E para a gente tratar disso, a gente está trazendo aqui hoje o Flávio Alves. Ele é hipnoterapeuta, registrado na Associação Catarinense de Hipnose Acadêmica, de Psicologia Pratner em PNL. Ele trabalha com seus clientes toda essa parte de desenvolvimento de entraves que existem na formação da mente humana. É um especialista nessa área e vai bater um papo com a gente aqui para agregar mais informações para a gente. Flávio, seja bem-vindo. É uma grande satisfação ter você aqui com a gente nesse programa para falar sobre procrastinação, sobre esses furtos que a mente humana faz com a gente. Prazer é meu. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui para falar sobre esse assunto, desenvolvimento humano, porque não tem outro caminho para a sociedade que se não buscar desenvolver-se. O grande detalhe é primeiro você se conhecer, porque você se conhecendo, você vai ver as suas deficiências e aí sim você conseguir tratar elas, né? E como é que você sabe que tem deficiência e tal? É no seu dia a dia. Aquele negócio, você chega em casa e fala assim, pô, meu dia hoje não produzi nada. E aquilo vai te dando uma amargura, você vai ficando chateado com aquilo, você vai ficando triste. Por quê? Porque você não teve, não alcançou o seu objetivo, tá? E aí entra um negócio que é o seguinte, aí você fala assim, pô, meu dia foi ruim, eu mereço uma cerveja, né? Aquela história que eu já contei. Eu mereço uma carne. Por que você não fala assim, pô, eu mereço correr na lagoa, eu mereço fazer um exercício físico que vai trazer benefícios e não malefícios para você? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o sistema de recompensas que a gente utiliza, né? E o Flávio está aqui para ajudar a gente a discursar sobre essa área que é extremamente importante para a gente. E como é que você identifica isso na sua vida? Como é que você identifica que você está procrastinando? Não é só pelos resultados ruins, não. Porque aí você vai ver só lá na frente quando você não atingiu o seu objetivo. Mas eu quero que você entenda como é que você identifica a todo momento que você está procrastinando. E o Flávio está aqui para ajudar a gente, né, Flávio? Sim. É interessante em cima disso aí, a gente entender os aspectos inconscientes por trás do desenvolvimento. O grande vilão é o seguinte, a inconsciência é quem realmente manda, né? A consciência é o ego apurado que obedece à inconsciência. Olha que legal isso. Sim. A mente consciente é a mente lógica, só que é uma mente mais fraca. O inconsciente ele absorve muito mais informações, guarda muito mais informações e é realmente quem comanda a nossa vida. Exemplo, a gente pode falar, não vou agir assim em tal situação. Até no seu último programa eu vi o Ronaldo falando sobre, às vezes eu sei que eu tenho que falar não em uma situação e eu falo sim. Por que disso? A mente inconsciente leva a pessoa a ter essa resposta que está em conflito com a lógica que ela criou ali. Não, o lógico é eu responder não para tal situação, mas eu respondo sim. É o inconsciente falando mais alto. É a dificuldade que as pessoas têm de falar não para não ofender os outros. E aí você acaba fazendo coisas que você não desejaria fazer. Tem um negócio muito interessante que a gente brinca que é o seguinte, é preferível você ficar vermelho de vez em quando que amarelo a vida inteira. Então tem momentos que você tem que aprender a falar não porque você quer o mal da outra pessoa, não porque está fugindo do rumo que você quer para a sua vida. Isso é importante. Então esse falar não é um amadurecimento de você como ser humano para fazer as coisas que você planejou. E não que veio do acaso, sem planejamento, sem nada a ver com o seu propósito, não é? Sim, mas aí que tá. É preciso se buscar o autoconhecimento para conseguir vencer essa força interna. Essa vontade de falar o sim a todo momento. Por que disso? Às vezes a pessoa entende assim, nossa, mas se eu falar não, eu vou magoar essa pessoa, não vai ser legal. Mas aí eu acabo me magoando.
Então, o porquê que eu estou colocando o querer do outro, o bem-estar do outro acima do meu? É uma necessidade de aceitação, né? Exato. Você falando sim, você está sendo bem aceitado. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, quando alguém fala não com a gente, você fica chateado ali, mas você não deixou de ser amigo, você vai lá, você convive novamente e tal. Então, com você acontece a mesma coisa, você pode falar não. É libertador isso, gente, aprende isso. Você pode falar não. E como é que você consegue ajudar os seus clientes lá, o pessoal que te procura, que você tem uma clínica lá que você atende e tal, como é que você consegue ajudar o pessoal a desbloquear isso, a realmente acessar o subconsciente para realmente ver como fazer isso e tal? Sim, através da hipnose. Olha. Só que é bem interessante a gente explicar uma coisa. Às vezes o nome hipnose assusta, até pelo o início lá da hipnose, como o pessoal trabalhava no início, eles realmente queriam levar para um lado místico, até para meio que aquele egoísmo, né? Ah, só eu que faço, só eu que sei fazer. Não. Qualquer pessoa, levar alguém para o transe é muito fácil. Numa conversa assim, a gente já entra em transe por estar focado, com atenção total ali, e meio que se desprender do que está acontecendo ao redor. O transe é basicamente isso, é uma concentração, alta concentração. Só que, levando falando mesmo da hipnose, é meio que uma concentração na gente mesmo. É um negócio interessante, que a hipnose é um momento de atenção plena. É um negócio muito interessante, quem vivencia. E isso é do ser humano, gente. Ninguém está criando, ninguém está reinventando. Você tem isso. Quando você está lá vendo a novela, você está concentrado naquilo. Quando você já reparou aqui que você pegou seu carro para ir em algum lugar e você simplesmente chegou lá. Você fala assim, peraí, por onde que eu passei? Muitas vezes você não lembra. Só que você não ultrapassou o sinal vermelho, você não bateu o carro, você não atropelou ninguém. Você simplesmente chegou. E você não tem a consciência do caminho que você fez. Isso é igual filme. Quem assistiu lá, filme de terror, de drama, não sei o que tal, que você vivencia aquilo. Titanic. Pessoal que chorou porque o Leonardo DiCaprio foi na água lá, que é baseado em fatos reais. Quer dizer, isso faz parte do ser humano, de ter empatia pelos outros, de sentir o que os outros estão sentindo. Na hora que você vê aquilo lá, você chora. Você sabe que é um filme, você sabe que aquilo... o Leonardo DiCaprio nem molhou o pé na água fria, mas você aceita aquilo, o seu subconsciente fala assim, não, peraí, você está em um lugar seguro, pode aceitar aquilo como verdade para você sentir a emoção disso. E você chora, você se envolve, você sente medo no filme de terror, você olha debaixo da cama se o bicho não está lá. Então, assim, isso faz parte do ser humano, ele tem esse poder de concentração, de alta performance de concentração. Só que ele não faz isso por quê? Porque o dia a dia dele é muito atribulado. Então, o Flávio está aqui para ensinar para a gente como é que a gente faz isso, como é que a gente busca isso, tá? E se você... Porque a hipnose, toda hipnose, ela é auto-hipnose. É você com você mesmo. O hipnotista, ele é um mecanismo que vai ser usado para te conduzir aquilo, tá? É igual um médico. O médico, ele faz a sua consulta, mas quem te trata são os medicamentos que ele identificou como importantes, né? Não é o médico que te trata, são os equipamentos, os medicamentos que ele te receitou que vão te tratar. Na hipnose é a mesma coisa, é a forma que o hipnotista vai te levar e vai te dirigir ali sobre o processo. Então não tenham medo, a hipnose é um negócio fantástico, eu sugiro que vocês conheçam a fundo, tá? Se for o caso, entre em contato com o Flávio, pesquisa na internet, no YouTube, tem muita coisa importante. E é igual profissão, gente, tem bons profissionais em todas as áreas. Então você tem que buscar um bom profissional. E o Flávio está aqui para falar com a gente. Para a gente matar essa parte aí, os principais conselhos de saúde no Brasil apoiam o uso da hipnose. Conselho de psicologia, de medicina, de odontologia, de fisioterapia, todos apoiam o uso da hipnose. É possível fazer cirurgias sem anestesia química, só com o uso da hipnose. Então, são os conselhos principais, o que regem a área da saúde no país, apoiam o uso. Então, e são conselhos assim que têm alto critério de importância e de resolução também, né? São conselhos seríssimos e tal, e que realmente chancelam a hipnose, né? Mas Flávio, e é o seguinte, dessa mesma linha, como é que eu faço então? Beleza, igual a gente está falando, você tem lá a PNL, Programação Neurolinguística, que o Flávio também trabalha com isso, e você tem essa parte de como é que eu aprendo a falar não, como é que eu sei que
eu estou sendo influenciado por mim mesmo a fazer alguma coisa. Como é que eu tenho esse momento presente? Como é que você trabalha isso? Vamos voltar para a questão das duas mentes. A mente consciente, que é razão, lógica, sentimento zero. E a mente inconsciente, que é apenas dedução e todos os sentimentos surgem de lá. Então, a primeira coisa é começar a perceber como é que a gente está trabalhando a mente consciente. Porque primeiro, para chegar no inconsciente, passa-se pela mente consciente. Então, se de forma lógica, esquecendo o sentimento, o que está vindo de dentro, eu não estou raciocinando a situação ali da forma correta, eu já vou estar mandando a mensagem errada para dentro. Então, a primeira coisa é identificar como eu estou pensando a mente consciente. Entendi. Então, assim, porque é justamente isso. Como você não tem acesso... Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está usando a mente consciente, né? Agora, os nossos hábitos estão inseridos no inconsciente. Então, por isso que é difícil você criar um hábito se você não fizê-lo com repetição. A gente falou isso aqui com a Regina, falou também com o Ronaldo. Então, assim, toda vez que você cria um hábito, você precisa repetir ele para ele se tornar frequente na sua vida. No comecinho é complicado, mas depois, por exemplo, você quer ir para fazer um exercício físico. No comecinho vai estar chovendo, a dor na perna, você não vai estar à disposição todo dia. Mas a partir do momento que você começou e você fez lá 30 dias de exercício físico, o seu corpo começa a desejar aquilo. E aí vira um hábito. E aí você se incomoda se você não fizer. O grande problema do hábito é o seguinte, por exemplo, acordar cedo. É um hábito. Só que o que é o grande vilão do negócio? Quando você chega no final de semana, você fala assim, não, eu acordo cedo porque eu gosto de fazer uma corrida para ir trabalhar. Mas no final de semana eu não trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu posso acordar mais tarde, porque agora eu não vou trabalhar, não vai atrapalhar meu dia. Só que você quebrou o seu hábito. O hábito ele tem que ser consequente, ele é consecutivo. Se você tem que criar um hábito, você precisa desse hábito ser inserido em você. Depois que você inseriu o hábito, ele fica mais fácil. Mas até você inserir, tem uma dificuldade. E na hipnose, o que é o grande detalhe é o seguinte, é que você começa a acessar o seu subconsciente, onde estão todas essas características. E onde está toda a sua memória de vida. Tudo que você aprendeu, tudo que você se tornou, está lá, não é isso, Flávio? Exatamente. Uma coisa interessante em cima disso aí é que às vezes a pessoa vem pro atendimento e fala assim, tal questão do meu passado não me incomoda mais não, está superado. Só que às vezes está superado para a mente consciente, que é a mente que ela acompanha a cronologia da nossa vida. A minha mente consciente, ela tem a minha idade hoje. Agora a minha mente inconsciente está repleta de outras idades lá dentro, projetando os sentimentos daquela idade. Então com a minha mente consciente eu falo, não, eu superei tal situação, mas o sentimento daquela situação está lá dentro e sai para fora em algum momento. Não está superado. Exatamente. E esse é o grande detalhe, que é o seguinte, tem coisas que criou um sentimento negativo, por exemplo, na sua infância lá, que seja um abuso sexual ou uma advertência, uma coisa que foi... tem coisas que aconteceram com você que não eram para ter acontecido. E tem coisas que precisavam ser corrigidas, um tapinha na bunda que você levou, que aquilo gerou em você um sentimento de angústia, e você acha que não tem. Quando você vai no processo e você identifica, e você vai lá hoje, com a sua mentalidade, com a sua maturidade, e resolve aquele problema, é libertador, gente. A hipnose é uma coisa, quem não conhece, deveria conhecer, porque é uma coisa que é libertadora para você ter um desenvolvimento, você ter um crescimento e para você soltar as âncoras que te seguram, não é isso? Eu costumo falar muito com os clientes lá, dentro do meu protocolo, eu tenho um protocolo de tratar primeiro as questões passadas, para depois vir tratar a questão da motivação, que muitas vezes já se resolve tratando o passado, mas meio que a motivação, o algo além ali para a vida, é como se estivesse decorando uma casa. É a decoração da casa, é a pintura nova, só que você não decora uma casa suja. Exatamente. Uma casa estragada, uma casa velha. Primeiro você arruma a casa para depois vir decorando, vir pintando. Então é preciso sim, nessa questão de se desenvolver, procurar o autoconhecimento, procurar entender o passado, todas as questões que estão lá atrapalhando, minando a vida, que a gente acha que não incomoda, mas surge automático em algum momento, sem a gente ter controle. Então é preciso resolver tudo isso para aí sim a casa estar limpa, estar pronta para receber móveis novos, uma pintura nova. E para esse crescimento, que só vem resolvendo as questões passadas. E é uma coisa interessante, isso é igual carro. Tem gente que a gente vê pessoas de carro aí,
que o carro dele vale 5 mil. E o som que ele colocou no carro vale 10. Então, assim, o cara, em vez de pegar aquele dinheiro e comprar um carro melhor e ter mais... Não, o cara quer ter um som de 10 mil, que ele quer que todo mundo saiba que ele está passando. Né? Então, nada contra som alto, gente, tal, quem tem, mas é aquele negócio, é o conceito. Se isso te faz feliz, vai ser feliz. Entendeu? Use o que é bom para você. Vai muito naquele negócio que a gente está falando. O carro quebra amanhã, nem carro e nem som. Nem carro, nem som, exatamente. E vai muito no que a gente está falando, de aprender a falar não. E tem vezes que você vai precisar falar não com você mesmo. Tá? Fica aí, nós vamos fazer um break rapidinho e nós voltamos aqui com o Flávio com mais coisas sobre esse papo gostoso que a gente está tendo aqui. E fiquem com a gente. Já já estamos de volta. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. É normal que você, profissional de saúde, se sinta sobrecarregado e estressado nesse momento difícil. Procure o apoio de seus colegas, familiares e amigos e utilize estratégias para enfrentar este momento, como descansar e fazer pausas entre um turno e outro. Tenha uma alimentação saudável e procure fazer atividade física regularmente, como subir escadas, dançar e fazer ginástica em casa. Nós reconhecemos e agradecemos a dedicação de vocês para salvar vidas. Estamos de volta, gente, nesse papo delicioso aqui, o Papo Coach hoje é com o Flávio. E a gente está falando aqui de momentos inconscientes que atrapalham a sua vida, como procrastinação e isso tudo. Flávio, você já relatou que muita gente procura você lá para tratar essa parte de procrastinar. O cara tem um planejamento, ele tem um objetivo, mas não consegue fazer. Né? Ele vira e mexe, ele vê os ladrões de tempo roubando o tempo dele e ele não consegue ter o resultado. Como é que você trabalha isso lá? Muita gente procura você com isso, não é isso? Sim. O principal planejamento, isso é uma coisa que você já tratou aqui em outros programas, é o planejar, é a agenda, só que aí a gente volta para uma coisa que vem antes, que é o inconsciente atrapalhando nisso. Então, várias pessoas já procuraram com a questão de procrastinação, e o que a gente identifica? Tá ligado ao medo da falha. Porque quando eu procrastino, eu não terminei um projeto ali, eu não falhei. Então, muitas vezes aconteceu alguma coisa em algum momento da vida da pessoa que frustrou algum projeto que ela finalizou. Então, a mente da gente, como medida de proteção, ela fala assim, eu vou colocar empecilhos aqui, vou desmotivar, vou colocar alguma dificuldade para não terminar e eu não falhar. Então, a gente procurar identificar o porquê que eu não estou colocando isso para frente aqui. Onde é que está aparecendo a minha dificuldade? Pensar de forma lógica mesmo. Sempre tem uma abordagem da psicologia que é a TCC, é muito usada, né, que é pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, sempre que a gente tiver... Gera emoção também no final, né? Sim, ligado ao sentimento. Então, sempre a gente procurar colocar a lógica na situação. Tá, por que eu estou agindo assim? Vamos pensar mesmo aqui, destrinchar todo o pensamento ali para entender qual pensamento está gerando esse comportamento. E às vezes assim, até de forma sozinha, é mais difícil, mas a gente consegue identificar o motivo. Peraí, é um medo de eu não terminar? Por que eu não estou conseguindo seguir essa planilha que eu coloquei? O que esse pensamento, qual o sentimento que está sendo gerado aqui agora para que eu não prossiga com isso? Entendi. E aí você aborda isso e consegue chegar nesse porquê junto das pessoas, é isso? Sim. Às vezes só de descobrir o porquê já se tem a melhora. Mas além da gente acessar o porquê, tem a ressignificação daquele sentimento. Que o grande detalhe é o seguinte, gente. Não tem problema em você não querer continuar uma coisa que você começou. Tá? Quando você tem um projeto a longo prazo, que você planejou tudo isso, na verdade é o seguinte, quem vai executar não é quem planejou. Porque você está amadurecendo, cada dia você está mudando um pouquinho. Então, muitas vezes, o seu projeto lá na frente é totalmente... A pessoa que está lá, você lá na frente, é totalmente diferente da pessoa que estava aqui atrás criando. Então, não tenha problema em reajustar,
inclusive interromper processos. Mas aí você tem que ser claro, você não tem que abandonar, você tem que finalizar. Olha, eu estou finalizando esse processo porque eu não quero mais. Isso é o objetivo. Agora, você abandonar com procrastinação, aí você tem realmente que fazer um tratamento para você identificar isso, né? Você precisa de uma ajuda para você identificar isso. E o Flávio faz isso muito bem. Então, essa linha, Flávio, que você está me falando da pessoa identificar o que está atrapalhando ela, tem um filmezinho, eu acho que da Disney, se não me engano, que é da mente de uma criança, você já viu isso, né? Então, assim, aquilo é muito interessante, que você vê lá todos os conceitos, tem a alegria, a tristeza, tudo envolvendo. E aí, quem que você dá, aquela velha história, né? Tem dois lobos que me habitam, um bom e ruim. Qual que você quer que prevaleça? É o que você alimentar, né? Então, se você quer ter sucesso, você tem que buscar mecanismos para ter. Se você não tem que buscar quem tem, não é isso? Isso, não ter vergonha de procurar ajuda também, procurar até uma terapia. Aí eu identifiquei que eu estou procrastinando, eu entrei num automatismo aqui que eu não consigo sair sozinho. Então não ter vergonha de buscar uma ajuda especializada, porque a ajuda especializada não vai ser um simples bate-papo, vai ser uma conversa com ferramentas, com um profissional que estudou para entender aquilo ali, para te conduzir para o caminho correto. Entendi. E muitas vezes a pessoa não sabe que tem esse problema, né? Esse é o grande detalhe. A pessoa sofre do mal sem saber que está passando por esse problema, não é isso? Isso, às vezes se acostuma. Que quando a pessoa entra normal, no automatismo, né? Sempre foi assim e não vai mudar, não. Não, tem que mudar. O grande detalhe é o seguinte, a gente já nasce com certo e errado embutido, né? A educação dos nossos pais, da escola, eles vão aprimorando isso pra gente. Só que acontece o seguinte, você sabe o que você quer, você sabe a qualidade de vida que você quer. E muitas vezes você tem um comportamento que é repetitivo e você a vida inteira fez isso, mas não que você concorde com aquilo. Mas você não sabe fazer diferente. E aí você acaba aceitando que aquilo é o normal, quando você pode mudar isso. Então, o que é o grande conselho aqui? É você avaliar a sua vida para ver o que está te incomodando para você crescer e você buscar essa ajuda. E com profissionais sérios e capacitados, você tem esse resultado, você consegue ter esse despertar para você, que chega a ser um despertar, né? Porque a pessoa tem outra vida depois que ela descobre, não é isso? Isso. E assim, o importante, o que eu acho que é uma das coisas principais, uma vez identificado que a gente está no automatismo ali, num padrão de comportamento que não está levando a gente para o local desejado, identifiquei isso, quebrar o ciclo. Quebrar esse ciclo do automatismo. Porque se eu estou num processo automático que não está me levando para os ganhos, para a vida que eu quero, está errado. Então a gente sempre vai automatizar a nossa vida de alguma forma, mas a gente tem que identificar o automatismo positivo e o automatismo negativo. Se é um automatismo negativo, eu tenho que quebrar o ciclo para entrar num automatismo positivo, de crescimento, de motivação. Eu não posso começar um projeto já pensando só nas falhas. Pensei as falhas, identifiquei, ponto. Meu projeto é estruturado, agora eu vou buscar os sentimentos que vão me motivar para concluir aquele projeto. Aquele negócio do projeto está falando, você conhecer as falhas que podem ocorrer é importante para você se precaver. Mas você não pode ser negativo, você tem que ser positivo. E uma coisa interessante que você falou é o seguinte, a gente buscar essa parte de você desenvolver isso de forma a criar o universo que você deseja ter para você. Né? Quando você tem isso, e o tanto que é libertador, quando você foge de uma amarra que você tinha e você consegue desconstruir ela, né, nesse processo, você cria uma sensação de liberdade muito grande. E é igual você falou também, a mente, automaticamente, ela cria os processos automáticos. Por quê? É uma economia de energia. Exato. Por exemplo, a mente sua, não é todo dia que ela fala assim, vamos lá, como é que eu vou escovar dente? Não, está no automático. E você faz aquilo no automático. Por quê? Você, na sua mente já tem como está pronto aquilo, você vai executar daquela forma. E aquilo que eu falei no programa anterior, se você usa tudo no automático, o seu dia passa muito rápido. Por quê? Porque o seu subconsciente ele só guarda o que é novidade. Quando você está no automático, se você o dia inteiro agiu no automático, no final do dia você fala assim, gente, meu dia voou. Aquilo que a gente falou no programa passado, meu dia voou, minha semana passou depressa e meu ano já acabou. Porque você está fazendo as coisas no automático. Não tem problema nenhum em você fazer no automático, você está economizando energia. Mas você tem que ter inserido no seu dia a dia
coisas de crescimento, de melhorias. Você tem que criar novidades para a sua vida fazer sentido, para a sua vida ter um resultado que você merece. Né? Então, assim, o automático não é problema. O automático ruim que é isso, não é isso? Exato. É identificar isso aí. Criei a minha agenda. O principal para tudo aqui. Mas aí, tá, eu não estou conseguindo cumprir a agenda. Por quê? Algum sentimento, algo está me desmotivando aqui. Identifiquei isso, vou trabalhar em cima disso. Ou sozinho, que vai ser mais difícil, mas tem pessoas que conseguem. Ou não, vou encurtar o caminho aqui, vou procurar uma ajuda especializada e vou desenvolver isso. O desenvolvimento também está ligado a entender as nossas limitações e buscar ajuda para burlar essas limitações. Não é sinal de fraqueza eu buscar ajuda, né? Sinal de força. É sinal de inteligência, né? Porque se eu não dou conta para aquilo, para que eu vou tentar fazer sozinho se eu sei que o resultado vai ser negativo? Tá? Porque existe um negócio, é o seguinte, gente. Nós temos aí uma pandemia que afeta todo mundo. Se você estiver bem de saúde, com vitamina C em dia, com todo o seu corpo saudável, que 90% da população não está, por quê? Não faz exercício, come mal, dorme mal e por aí vai. A probabilidade de você ter sucesso contra qualquer vírus é muito grande. Tá? O consumo de açúcar hoje, que é grande nas pessoas, que é o que alimenta grandes doenças, se você conseguisse criar uma normativa que você não consome açúcar, por exemplo, você seria muito mais saudável. Então, assim, tudo parte de você. Se você quer ter sucesso, basta você começar hoje, basta começar a fazer a coisa certa hoje. Não é isso? A gente tem um canal no YouTube chamado Haja Certo, onde a gente bate muito nessa tecla, de você fazer o que precisa, você fazer o que é certo para você. Tem um amigo meu que falou assim, pá, mas você colocou o nome de Haja Certo, você está se auto-intitulando como o certo do negócio, a sabedoria. Não, a gente está falando o seguinte, age o que é certo para você. Tenha as premissas, tenha a sabedoria e haja na velocidade e no destino que você deseja. Né? E a hipnose, ela trabalha isso com a gente, justamente de tirar essa venda, que muitas vezes a gente não sabe que está fazendo errado. Né? Você está no automático negativo, e você não consegue trabalhar isso, né? Isso. É engraçado você falando sobre a pandemia aí. Tem pessoas que às vezes entraram até numa depressão mais profunda por causa da pandemia, depois da pandemia, e tem pessoas que, na verdade, durante a pandemia foi o período que elas mais cresceram, mais evoluíram. Por quê? A mente inconsciente dessas pessoas que evoluíram durante esse processo estava mais preparada para lidar com toda essa mudança, com todo o estresse gerado por isso. Mas tem diferença entre essas pessoas? Não. O potencial, o que elas podem atingir ali são exatamente iguais. Apenas uma, por ter trabalhado mais esses aspectos inconscientes, estava mais preparado para isso. Então, a mente inconsciente, às vezes a gente fala muito de inconsciente aqui e ali, às vezes leva muito para um lado negativo, do inconsciente só meio que puxar para baixo, mas não. Sabendo trabalhar ele também, é a ferramenta que a gente tem para decolar. É o que comanda a vida da gente, né? Isso é muito interessante. E além dessa, por exemplo, igual você citou aí, dessa parte de depressão, como é que a pessoa identifica que ela está depressiva? Porque muitas vezes o cara está depressivo e ele não vê. Né? Como é que ele identifica isso, para inclusive procurar ajuda? Porque muitas vezes ele acha, tá tudo ruim para todo mundo, e minha vida é uma vidinha mesmo e tal. Como é que ele identifica que ele pode viver melhor que isso? O diagnóstico de depressão é uma coisa bem complicada. Até os profissionais mesmo que são habilitados para dar esse diagnóstico, muitas vezes dão esse diagnóstico de forma errada. Mas o interessante é perceber quando a rotina da nossa vida está sendo afetada. Beleza, teve um dia que eu acordei lá, não tô legal hoje, vou ficar um pouquinho mais na cama aqui, ou então, não, esse final de semana eu não tô afim de sair. Beleza, mas quando isso começa a virar rotina, não vou sair hoje, não, vou trabalhar mais tarde, no outro dia, não, vou trabalhar mais tarde de novo, não, final de semana eu não vou sair, vou ficar dentro de casa. Quando a rotina está sendo afetada ali de uma forma negativa, é a hora de se preocupar. Quando você faz tipo uma retração, né, quando você não quer entrar muito em movimento, e muitas vezes isso aí também se identifica muito no consumo de bebida alcoólica, né? Você começa a fugir disso aí através do álcool, né? O ganho secundário. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado e esse tratamento, vamos falar assim, da hipnose, ele é demorado? Como funciona? Tipo assim, eu assisti o programa aqui que a gente está fazendo e identifiquei como um desses problemas. Aí eu vou procurar o Flávio me ajudar. Como é que é isso? Depende de gente para gente, de organismo para organismo, vamos falar assim, ou não? Normalmente você tem um tempo normal de terapia, como é que funciona?
Eu trabalho com um protocolo inicial de 3 sessões. Às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, 3 sessões não vai resolver o problema que eu carrego a vida toda. Mas o que acontece? É bom dividir hipnose e terapia. A hipnose é uma técnica que vai potencializar a terapia. É uma das técnicas que você usa na terapia, não é isso? Sim, é uma das técnicas e ela permite potencializar a terapia. Porque durante a hipnose você reduz o fator crítico, o julgamento da pessoa. Por que a vantagem disso aí? Não vai ter aquele julgamento da terapia. A terapia vai ser plantada lá na raiz e sem julgamento. Como é algo positivo, que só vai agregar a mente da pessoa, isso aí vai fazer com que a pessoa tenha a melhora muito mais rápida e sem nenhuma contraindicação. Perfeito. Só focando na questão da rapidez também, é na questão da identificação também. Porque a hipnose vai permitir identificar de forma muito rápida qual é a questão e de forma certeira. E você vai pontual, né? Você vai lá naquele evento e descobre, né? Porque o próprio inconsciente da pessoa vai trazer o que é. Eu não vou precisar, em cima da abordagem da psicologia que eu vou estar usando, eu não vou precisar deduzir aquilo. A própria pessoa já vai trazer. Então, já se identifica de forma certeira, mais um dos motivos da rapidez, e a terapia é aceita pela pessoa sem julgamento. A grossíssimo modo, então, se a gente fizer uma comparação, é igual a caixa preta do avião. Na hora que o avião tem um problema lá, que caiu, os caras vão lá, recuperam a caixa preta e sabem tudo que aconteceu. Quando você acessa o seu subconsciente, você sabe por que você é quem você é. Por que você age dessa forma. Entendeu? Então, assim, é interessante. Como a gente não aprendeu isso, a como utilizar isso, porque isso aí deveria ser igual na escola, normalmente não ensinavam. Planejamento financeiro, tudo isso, também não ensinava você a entender você mesmo, né? Se você aprendesse a fazer essa terapia própria, você seria outra pessoa. É uma coisa que eu ensino lá. Depois que a gente já fez todo o processo, a pessoa entendeu como funciona, eu ensino como é a auto-hipnose, que a própria pessoa conseguisse conectar-se com ela mesma e ela mesma passar a ter essa conversa com o inconsciente. Ela passa a entender essas duas mentes, consciente e inconsciente. Ela entende que não é a mente consciente, e não basta ela ter uma decisão se lá no íntimo, lá no interior, o interior dela não estiver contribuindo para esse resultado. Então a pessoa aprende também, durante o tratamento, a ter essa conversa com o subconsciente. Você deixa ela livre para ela andar, para ela não depender de ninguém, Sim. Né? Legal. Ô Flávio, o nosso tempo já está estourando aqui, eu queria te agradecer. Gente, passa muito rápido, quando o assunto é gostoso, quando o cara é inteligente e sabe o que está falando, é fantástico. Queria te agradecer mais uma vez, queria que você deixasse suas mídias sociais, o pessoal entrar em contato, quem quiser falar com você, como é que funciona. Beleza, o pessoal pode me contatar através do Instagram, @hipnoterapeuta_flavioa.silva. Lá a gente fala sobre todos esses assuntos e muito mais. Legal. E lá no Instagram dele, sigam ele lá, porque tem muito conteúdo dessa parte de hipnose e tudo isso. Mais uma vez, Flávio, obrigado pela sua presença aqui, tá? E gostamos muito do nosso papo aqui e sucesso para você. Eu que agradeço. Gente, é isso aí. Estamos terminando mais um Papo Coach. Espero que tenha levado conhecimento para vocês, espero que tenha ajudado você em casa, tá? E qualquer coisa, deixe seu comentário. Interaja com a gente para a gente saber como que a gente está fazendo, se está fazendo o agrado de vocês, tá? E se quiser indicar os assuntos, outras coisas, fiquem à vontade, tá bom? Um grande abraço e até o próximo programa.